Educação à distância, mudando realidades. Tinete, esse assunto tá legal que só. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa aqui é a nossa Rádio Genipapo. Estamos aqui com o nosso convidado ilustre para a gente entender qual é o significado da República para a formação do cidadão grego, unificando esse conceito, né, da paideia e dessa questão de liberdade, seja para o espírito enquanto intelecto ou para o corpo, né, enquanto estética, belo, enfim. Escuta isso aí, parente. O que significava isso para os gregos, que nesse caso aí, como a gente acabou de ver, se resume aos homens livres, né? Então, nessa situação, para entendermos qual o significado da República com esta paideia, então a paideia, relembrando, é este ideal educacional, né? Que caracterizado aí pela liberdade do ser humano nas suas várias dimensões. Isso quer dizer, nas várias dimensões, o que nós temos aí? Nós temos a educação integral. Quando nós falamos em educação integral na atualidade, integral em todas as dimensões, em toda a integralidade do ser humano. Então, a liberdade é base para isso. Aí é preciso olhar para alguns modelos. Nós temos aí a proposta pedagógica pitagórica, nós temos a de Isócrates, temos de Xenofontes, mas eu destaco aqui as duas maiores, a inspirada em Platão e Aristóteles. Ambas têm as suas divergências e vão mostrar claramente para nós qual é a importância da República, do Estado, nesta paideia, nessa educação do homem livre. Ora, Platão é idealista. Lembram aí? Tentem imaginar aquela pintura que de vez em quando cai no Enem, de Platão apontando para cima e Aristóteles apontando para baixo. É essa a diferença. Então, Platão está apontando para cima, ou seja, o mundo das ideias, e Aristóteles apontando para baixo, que é esse mundo nossa Terra. E isto daí dá para tirar a diferença da educação dos dois. Platão tem uma educação mais idealista, essencialista, onde educar seria basicamente você lembrar das ideias inatas. Inata quer dizer as ideias que já nasceram com você. Ok? Então, nessa situação, a educação ela vai ajudar você a lembrar e a exercitar a sua capacidade racional, lembrando da essência de tudo aquilo que já existe. O Estado, para Platão, ele deve guiar exatamente as pessoas nesta lembrança. A educação tem esta função. E há uma controvérsia, muitos não concordam com ele, mas para ele é tão forte essa presença do Estado que a educação só pode ser uma educação pública, estadual, né? Ou seja, do próprio Estado, e o Estado vai definir até quantos filhos a pessoa vai ter, ou em que ela vai se formar. Tinete, esse assunto tá legal que só. Aristóteles, realista, ele vai dizer que as ideias não nascem com a gente. Inato, ou seja, nasce com a gente apenas a predisposição. Essa predisposição é a nossa capacidade de entender a realidade, a nossa racionalidade. Mas é quase como se estivesse oco o nosso cérebro e precisássemos preencher com a realidade. As ideias estão na realidade. Por isso ele aponta para a Terra. Então, é preciso exercitar o conhecimento por meio da lógica, por meio do conhecimento da ciência, que no caso biologia, na época dele, não seria o nome biologia, mas as ciências naturais, e
desta forma até chegar ao conhecimento da cosmologia, num todo, da metafísica, da ética. Ele, em especial, Aristóteles defendia em especial uma educação que condicionava o ser humano. O Estado vai condicionar a pessoa por meio do hábito. Então, queremos pessoas que sejam guerreiras. Então, vai condicionar, Esparta no caso, a guerra por meio de comportamentos que ajudem o corpo a se desenvolver. Atenas quer pessoas que saibam argumentar. Então, vai condicionar as pessoas com exercícios que ajudem na argumentação, na lógica. Então, por meio da virtude, nesse caso. Veja, Sócrates foi um exemplo para os dois, né? Sócrates foi exemplo tanto para Platão quanto para Aristóteles. Nós temos de Sócrates as ideias trazidas por Platão. E Sócrates vai defender exatamente essa situação de uma dialética em que vai fazer brotar a verdade que está dentro do próprio ser humano, por meio da maiêutica. A educação então passa por isto aí, por meio de um diálogo maiêutico com Sócrates. Isso é o antecessor dos dois. Uma curiosidade, Aristóteles foi aluno de Platão. Começou lá assim por volta de uns 16 anos, ficou durante 20 anos até a morte de Platão. Aí depois assumiu exatamente indo contra a ideia de Platão de um mundo idealizado. E ele é mais realista. Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia. Educação à distância, mudando realidades.